bem-vindos ao Conversas Olá Vida, o espaço onde nós falamos sobre cancro da mama e do colo do útero, que é um projeto que resulta de uma parceria do Olá Vida, Politécnica Rádio e GBR Filmes. Na edição de hoje nós vamos ter mais uma conversa sobre cancro e para tal estamos com a doutora Otília Soares, que é médica especialista em oncologia. O ponto de partida talvez seja começar a explicar o que é cancro, para as pessoas poderem perceber. O cancro é um crescimento anormal e desordenado de um determinado grupo de células. Ou seja, todas as células do nosso organismo têm um padrão de crescimento, de reprodução, de reparação, etc. E que é muito sincronizado e organizado. Quando em algum momento, por algum motivo, seja por alguma mutação genética, que é o que mais acontece, então essas células deixam de respeitar este crescimento ordenado e passam a crescer de forma desordenada. Então isso é que nós chamamos que é uma célula cancerígena. E nós falamos especificamente do cancro de colo do útero e do cancro da mama. Como é que se dá este processo? Como é que nós explicamos de forma facilitada o que é o cancro de colo do útero e o que é o cancro da mama? Bom, começando pelo cancro da mama, dizer que já o próprio nome diz, né? A localização é o crescimento anormal de um determinado grupo de células na mama. Para o colo do útero também é um crescimento anormal de um determinado grupo de células a nível do colo do útero. E em termos de causas, o que é que pode levar alguém a desenvolver cancro? Podemos começar assim por falar do cancro em relação ao cancro da mama, não é? Em relação ao cancro da mama, nós não falamos exatamente em causas, falamos mais em fatores de risco, que é aquilo que já foi largamente estudado e que já se conhece. E dentro desses fatores de risco nós podemos dividir em dois grandes grupos. Temos aqueles fatores que nós consideramos modificáveis, ou seja, aqueles que dependem um pouco da nossa vontade, né? Dos nossos hábitos. Sim, e outro grande grupo que não é modificável, podem só ser controlados. Dando exemplo dos fatores modificáveis, podemos começar com o estilo de vida, não é? O sedentarismo e daí, consequentemente, a obesidade. Então, é um fator de risco para o desenvolvimento do cancro da mama. Hábitos alcoólicos, tabágicos, dietas não adequadas. Estou a falar de aquelas dietas que são muito ricas em carnes vermelhas, gorduras e poucas verduras, poucos legumes, fruta. Estes são alguns exemplos de fatores modificáveis. Tudo isto depende de nós, da nossa boa vontade e do nosso querer. Em relação aos fatores não modificáveis, já são aqueles que nós não podemos modificar, mas podemos controlar em algum momento. Temos a predisposição genética, não é? Há algumas mulheres que já por si têm alguma predisposição para desenvolverem o cancro da mama. Essas são aquelas mulheres que muitas vezes nós referenciamos aquelas consultas com o geneticista, não é? Que é para terem um acompanhamento. E depois, o simples facto de ser mulher já é um fator de risco. Não querendo com isso dizer que os homens estejam isentos. O homem também pode desenvolver o cancro da mama, embora seja numa porcentagem muito pequena. Outra é a idade, né? Quanto mais idade a mulher tiver, maior será o risco de, em algum momento da vida, vir a desenvolver o cancro da mama. Outro fator também que é muito importante, a idade da primeira menstruação, não é? Aquelas mulheres que tiveram a menarca, que é a menstruação, não é? Que tiveram muito cedo, ou seja, assim, aos 11, 12 anos, algumas têm até aos 10. Então, essas têm maior risco de, em algum momento da sua vida, virem a desenvolver. Isto por causa da exposição hormonal, porque o cancro da mama tem muita relação com as hormonas. Então, quanto mais tempo a mulher estiver exposta às hormonas, então maior será o risco de, em algum momento, vir a desenvolver. Então, nós falamos, se é uma mulher que teve a primeira menstruação muito cedo e depois tem uma menopausa também tardia, ou seja, uma menopausa
acima dos 55 anos, não significa que tem muito tempo de exposição hormonal e o risco é maior. Aquelas mulheres que tiveram o primeiro filho depois dos 30 anos, também têm maior risco de, em algum momento, virem a desenvolver. Ou então, isto também as mulheres que nunca engravidaram, não é? Que nunca tiveram filhos, então também tem um risco acrescido. Portanto, esses são alguns dos exemplos. E também história familiar, não é? Se é, por exemplo, uma mulher que já teve um cancro da mama, em algum momento, então o risco de ela em algum momento vir a desenvolver outro cancro da mama também é maior, é considerado um alto risco. Nós consideramos, se pusermos nos grupos de risco, aquelas mulheres que têm história familiar, ou seja, de primeiro grau, tanto materno como paterno, quer dizer, são só fatores de risco. Isso significa que nós devemos prestar atenção a essas situações. Se nós estamos numa situação em que temos uma mulher que tem cancro da mama agora, então é preciso que essa mulher esteja informada para que ela também passe informação às filhas, não é? E às netas, porque já tem aí história familiar. Então é preciso que estas então são consideradas de risco, embora seja de um risco moderado, né? Pode ser de risco moderado ou baixo, mas tem um risco comparativamente à população em geral, não é? Existem alguns sinais que o nosso corpo vai dando e muitas vezes tem a questão dos nódulos que nos aparecem, né? Eu gostava que explicasse ou falasse sobre o autoexame e a importância, mas também que explicasse como é que uma mulher pode fazer. O autoexame portanto, é o primeiro passo. É importante que a mulher conheça o seu próprio corpo, porque só assim é que ela vai reconhecer alguma anormalidade. Porque se a mulher não conhece, seu corpo nunca vai detectar nenhuma anomalia, não é? Então, o que é que se aconselha é que todas as mulheres, ou seja, meninas neste caso, a partir dos 20 anos, por exemplo, comecem já a saber a fazer o exame, né? Não quer dizer que elas estejam em risco de desenvolver o cancro da mama nessa idade, pode acontecer um outro caso, mas é raro, mas pelo menos já começam a criar aquele hábito de conhecerem e saberem fazer o autoexame. Recomenda-se que mais ou menos assim, a partir dos 35 anos, a mulher já começa a ser necessário que faça já o rastreio, né, de tempos em tempos, seguir as recomendações, que vá à unidade sanitária para que possa fazer o exame. Não é assim dizer que seja fácil a pessoa saber se as suas células em algum momento se já em algum momento mudaram, mas se é uma mulher que tem a regularidade de fazer o exame, estou a dizer, por exemplo, pode fazer o autoexame. O que acontece com o autoexame? Para além de permitir que a mulher conheça as suas próprias mamas, pode detectar algum nódulo, alguma anomalia precocemente. No entanto, não quer dizer que o autoexame é que vai dizer, sim, nós sim, o que vai ditar de facto é a mamografia, porque a mamografia permite determinar aquelas lesões que não são palpáveis, muito pequenas, com menos de 2 centímetros, com menos de 1 centímetro, então, Agora, eu vou pedir para explicar de forma muito concisa e clara, para as pessoas poderem entender o que é este autoexame e como é que ele tem que ser feito. Muitas vezes, quem faz o primeiro diagnóstico do cancro da mama é a própria mulher, depois vai à unidade sanitária e muitas vezes, quando chega lá, até o técnico de saúde diz, mas onde é que está o nódulo? E ela é que diz, está aqui, não é? Então, o autoexame para as mulheres que pré-menopáusicas, ou seja, que ainda menstruam, é recomendado que façam 7 a 8 dias depois do período menstrual, né? Escolhem um dia, esse tal dia, e fazem o exame. Pode fazer com a mulher de pé, não é? Diante do espelho, olhando assim para o espelho. Isto para quê? Aí não faz nenhuma palpação, é só mesmo para observar, para ver se há alguma anormalidade, não é? Assim. Se uma mama está maior do que a outra, é certo que nós temos uma é sempre ligeiramente maior do que a outra, mas há aquele aumento que chama atenção. Por isso a pessoa faz sempre, já vai detectar, dizer, não, alguma coisa aqui não está bem. E depois vai observar, né, diante do espelho, pode observar com os braços, né, assim, para baixo, e ver. Depois faz o mesmo exercício com as mãos na cintura, né, diante do espelho, vai observando e depois também com os braços elevados, isto para permitir que, né, as mamas levantam-se um pouco mais e pode detectar alguma anomalia.
Então, observa as mamas, depois vai observar os mamilos, se tem alguma alteração, se um dos mamilos está retraído, né, que está assim com invertido, não é? E se tem alguma alteração na cor, uma das mamas às vezes pode estar com alguma alteração, com um aspecto semelhante a isso, então verifica, estando assim com o espelho, já vê. E depois pode fazer também isso no banho. Estando, no banho já não é só observação, mas é mais a palpação. Então vai palpando uma, depois a outra. Quando estiver a palpar, se decidir palpar a mama esquerda, né? Então vai colocar, né, o braço, este braço assim, esquerdo de um lado, e com a mão direita, ou seja, com a palma da mão direita, então vai fazendo movimentos circulares, né, ao longo da mama. Mas tem de ser ligeiramente profundo, que é para poder, se tiver algum nódulo, vai conseguir detectar. Então vai fazendo movimentos circulares no sentido horário, depois no sentido anti-horário, né? Vai fazendo assim a palpação, volta, e depois no mamilo, né? Vai observar o mamilo, vai apertar um bocadinho para ver se sai algum líquido, sai sangue, porque se é uma mulher que não está a amamentar, não tem que ter nenhuma secreção pelo mamilo. Qualquer secreção que tiver já é um sinal de alerta, não é? E pronto, e para além, e estando nessa posição também vai observar as axilas, aqui os sovacos, né? Vai palpando, ver se sente alguma coisa, algum nódulo ou não. E também nesta parte acima da clavícula, deste lado, na parte do pescoço, né? Isto é importante porque às vezes, ou muitas vezes, não digo muitas vezes, mas algumas vezes a mulher não consegue palpar ou não sente, o nódulo pode ser muito profundo, mas pode aparecer, o primeiro sinal é um nódulo, ou no pescoço, ou aqui na axila, então por isso é que é importante palpar. A mulher pode dizer, não tenho nada na mama, não sinto nada, mas está ali aquele nódulo, então aquele nódulo é como se fosse um sentinela, chama atenção, não, aqui alguma coisa não está bem, não é? E depois faz também no sentido contrário, na outra mama. Pode fazer também o mesmo exercício estando deitada, não é? Conseguir fazer estando deitada. Então, isto a mulher vai fazendo, se fizer regularmente, todos os meses, então é já o básico. Qual é a importância das pessoas, das mulheres e homens também, passarem por este processo de autoexame? Isso permite fazer o diagnóstico precoce. E quanto mais cedo a mulher descobrir, melhor é o prognóstico, não é? E evita aquelas situações em que a mulher chega em estadios muito avançados e que já não é possível curar. Então o autoexame é o primeiro passo. É muito importante que as mulheres façam, que tenham esse hábito, que façam todos os meses, façam o seu exame e logo que notarem qualquer anomalia, dirijam-se à unidade sanitária. Nem que seja para chegar lá e o profissional de saúde dizer que não tem nada, mas pelo menos vá. Um outro cancro frequente, principalmente em Moçambique, é o cancro do colo do útero. Nós temos dados que indicam que 3 a cada 10 casos de cancro em Moçambique são de cancro do colo do útero. E este é um cancro que é prevenível. Como que nós fazemos, o que nós dizemos às pessoas sobre isso? Porque o cancro do colo do útero ele é transmitido pelo vírus HPV, que é transmitido via sexual. Sim. Então, o cancro do colo do útero realmente prevenível. É possível fazer um diagnóstico precoce. É uma doença cujo fator de risco mais importante, o que está implicado na cerca de, podemos dizer, 98, 99% dos casos é a infecção pelo vírus do HPV, que realmente, como bem disse, que é transmitido pela via sexual. Então, é importante também, neste caso, que as mulheres façam, primeiro é a prevenção, né, que nós chamamos a prevenção primária, não é? Prevenir-se, não é? Se práticas sexuais adequadas, não é? Então, se por qualquer motivo isso falha, pelo menos que façam um rastreio, não é? Se elas tiverem o hábito de fazer o rastreio, façam o rastreio pelo menos uma vez por ano, consigam fazer o Papa Nicolau. Se puderem fazer também o exame que detecta a presença ou não do HPV, então isso já vai reduzir muito estes casos de casos de cancro do colo do útero que chegam já em estadios assim muito avançados. E também alguns casos que são diagnosticados cedo, é possível fazer
até o tratamento no local, não é? Aquela mulher vai fazer aquele exame ginecológico ou para fazer Papa Nicolau e é observado, né? O profissional de saúde faz o exame, ele faz alguns exames que é para detectar se tem algumas lesões, aquelas que nós chamamos pré-malignas, ou seja, são lesões que ainda estão, quer dizer, antes do cancro, né? São pré-malignas. Essas lesões pré-malignas ainda é possível retirar. Algumas podem ser tratadas na hora, no local, retira-se e pronto. E doutora, como esteve a dizer, o cancro de colo do útero tem uma relação com o vírus HPV e existe vacina contra este vírus. Está disponível em Moçambique e quem pode aceder? Não, no Sistema Nacional de Saúde ainda não está disponível, assim, ou seja, ainda não faz parte do calendário nacional de vacinações, né? Pelo menos até agora. Então, mas está disponível no setor privado, alguns locais que têm já a vacina. É tanto para meninas como para meninos, né? Mas é mais eficaz se fizerem para aí 11, 12, porque considera-se que é mais eficaz antes de se iniciar a atividade sexual. Sim. É certo que há algumas pessoas que podem fazer, com um pouco mais velhas podem fazer, mas em termos de eficácia é melhor nesta idade. Como é que se segue o tratamento do cancro de colo de útero? Talvez antes disso explicar se há alguns sinais ou sintomas que podem nos dar indicação de que nós podemos ter este cancro. O que às vezes atrasa muito no diagnóstico ou que as mulheres levam muito tempo a procurar a unidade sanitária é que os sintomas são muito semelhantes àqueles sintomas comuns, semelhantes a uma infecção urinária, não é? Aquele corrimento que às vezes a mulher diz, não é aquele corrimento comum, não é? Pronto. Então, o que é mais frequente é esse corrimento. É um corrimento que muitas vezes que não passa, né? A mulher faz um tratamento, aquele tratamento que está indicado para o tratamento desse corrimento faz, é capaz de melhorar, um mês depois volta a ter, e a tendência é de piorar, depois começa a ter um corrimento com uma dor forte, um pouco lá mais para frente, né? Quando a doença vai evoluindo, já começa a ter sangramento. No início pode ser sangramento assim em gotejos, né? Gotejamento, vai notar que está com algum gotejamento. Também sangramento durante ou depois da relação sexual. Então, já são alguns sintomas de alerta. Agora, numa fase um pouco mais avançada, pode ter já alguns sintomas urinários, ou seja, por exemplo, dor a urinar, ou dificuldade para urinar, e um pouco mais para frente já pode ter mesmo perda do controle da urina. Quer dizer, é uma mulher que de repente a urina sai, ela não sente. Aí é quando o cancro já está um pouco mais avançado, porque como o colo do útero está no meio entre a bexiga e o reto, né? A parte do reto. Então, quando a doença está avançada, começa a provocar sintomas urinários, a mulher começa a ter essas dificuldades para urinar, pode ter prisão de ventre, muita dor, então aí já é um pouco mais avançado. E há algumas situações em que às vezes só se manifesta, por exemplo, com uma dor na coluna, por exemplo. A mulher que estou com dor na coluna, pode ter assim um corrimento, só que a mulher acha que aquele corrimento é normal, assim, um ligeiro. Isso acontece quando o cancro já se disseminou para a coluna, para os ossos, não é? Então, muitas vezes, o primeiro sintoma é dor óssea. Quando depois vai fazer os exames, vai se investigar, afinal, ver se não. O local primário é o colo do útero que já avançou. Mas isso são aqueles casos um pouco já mais avançados. Mas numa fase inicial, os sintomas são esses assim. E em termos de tratamento, como é que é seguir o tratamento do cancro de colo do útero? O tratamento do cancro de colo do útero também depende muito do estadio, não é? Se for um estadio inicial, inicial mesmo, pode fazer um tratamento no local, que nós chamamos de conização. Conização significa tirar aquela lesão. Quando faz esse exame, por exemplo, é a mulher que vai para fazer o rastreio do cancro do colo do útero, vai ao centro de saúde, a enfermeira observa, vê, faz um teste lá que nós chamamos VIA, não é? Chama-se VIA o teste, e verifica que tem algumas lesões ali assim. Então pode fazer a excisão dessa lesão, ou então também pode-se fazer um tratamento que se chama crioterapia, introdução de frio, lá, como se fosse para queimar, entre aspas, né? Queima aquela lesão e pronto, resolve-se. Daí a importância de se fazer o rastreio, porque é uma lesão pequena, é possível tratar na hora, não é? Quanto mais cedo for, maior serão as possibilidades de
um grande arsenal de abordagens terapêuticas. E quanto mais tardio for, fica-se limitado, porque já escapa a cirurgia deixa-se de lado, já começa a passar para quimioterapia e para radioterapia, por aí. Então, em termos gerais, para finalizar, podemos dizer às pessoas que nos ouvem que é importante irmos ao hospital o mais cedo possível. Sim. Isso pode salvar a nossa vida. Claramente. Doutora Tina, muito obrigada por ter estado aqui conosco a dar estas explicações sobre o cancro do colo do útero e da mama. Ok, eu que agradeço pela iniciativa e pelo convite. Obrigada a si que esteve a acompanhar mais uma conversa do Olá Vida sobre o cancro do colo do útero e do cancro da mama, onde nós estivemos na companhia da doutora Otília. Se tiver mais informações sobre estas doenças, pode esclarecê-las nas páginas do Olá Vida.